A estrada sempre foi tudo o que eu conheci. Quilômetros infinitos de asfalto cortando nada, postos de gasolina iluminados como ilhas no escuro e o ronco constante do motor servindo de companhia nas madrugadas mais longas. Naquela noite, eu seguia sozinho pela BR, levando uma carga que não dizia respeito a mim saber o conteúdo, apenas entregar no prazo. O rádio chiava com vozes distantes, previsões do tempo e músicas antigas, até que, de repente, todas as estações começaram a falhar ao mesmo tempo. Um silêncio pesado tomou conta da cabine, quebrado apenas pelo som do vento batendo na lataria. Foi então que vi algo à frente, parado no acostamento. Um caminhão antigo, daqueles que já não se vê mais rodando, completamente apagado, sem pisca-alerta, sem sinal algum. Reduzi a velocidade, sentindo um arrepio estranho subir pela espinha, porque naquela estrada específica, qualquer caminhoneiro sabia. Parar ali depois da meia-noite era pedir problema. Mesmo assim, quando passei ao lado, vi uma figura sentada dentro da cabine, imóvel, olhando fixamente para frente. O rosto não era visível, mas tive a sensação perturbadora de que, de alguma forma, ele sabia exatamente quem eu era. Continuei dirigindo, tentando ignorar a sensação incômoda que se instalou no meu peito, repetindo para mim mesmo que era apenas cansaço. Mas alguns quilômetros depois, o rádio voltou a funcionar sozinho, agora sintonizado em uma frequência que eu nunca tinha ouvido antes. A voz que saiu dele era rouca, lenta, como se cada palavra exigisse um esforço enorme para ser dita. Ela falava sobre acidentes antigos, caminhoneiros que desapareceram naquela mesma rodovia, homens que nunca voltaram para casa e cujos caminhões foram encontrados abandonados, com o motor frio e as portas abertas. O detalhe que me fez gelar foi quando a voz mencionou nomes, datas e placas, descrevendo situações que só quem estava lá poderia saber. Tentei mudar de estação, desligar o rádio, arrancar o fio se fosse preciso, mas nada funcionava. A voz continuava, agora dizendo que eu também já estava marcado, que aquela estrada não esquece quem passa por ela de madrugada. Olhei pelo retrovisor e meu estômago revirou ao ver, ao longe, os faróis de um caminhão surgindo lentamente, mantendo sempre a mesma distância, como se estivesse me seguindo de propósito. A presença daquele caminhão atrás de mim começou a dominar meus pensamentos. Acelerei, reduzi, mudei de faixa, e ele fazia exatamente os mesmos movimentos, sem nunca se aproximar demais, sem nunca ficar para trás. O rádio, agora em silêncio, parecia zombar de mim com aquele chiado baixo, quase como uma respiração. Em um trecho isolado, senti o caminhão perder força por alguns segundos, como se algo estivesse drenando a energia do motor. Foi nesse momento que as luzes internas da cabine piscaram, e por um breve instante, vi no vidro lateral o reflexo de alguém sentado no banco do passageiro. Virei o rosto imediatamente, mas não havia ninguém ali. Meu coração batia tão forte que parecia querer saltar pela boca. Pensei em parar em um posto, mas o mais próximo estava a mais de 50 quilômetros, e a estrada parecia diferente, mais estreita, como se o mundo ao redor estivesse se fechando. A sensação era clara. Eu não estava apenas dirigindo por aquele lugar, eu estava sendo conduzido por ele. Quando finalmente avistei um posto de gasolina, senti um alívio imediato, quase físico. As luzes fluorescentes iluminavam o pátio vazio, e não havia um único outro caminhão estacionado. Parei perto das bombas e desci, sentindo o ar frio da madrugada cortar meu rosto. O silêncio ali era estranho demais, pesado demais. Ao olhar para o meu caminhão, percebi algo que fez minhas pernas fraquejarem. Marcas de mãos sujas de graxa espalhadas pela lateral da cabine, como se alguém tivesse tentado se segurar enquanto o veículo estava em movimento. Entrei rapidamente na loja de conveniência, mas ela estava abandonada, com prateleiras vazias e um relógio parado exatamente às 13h17. Foi então que ouvi o som inconfundível de um motor sendo desligado do lado de fora. Pelo vidro, vi o caminhão antigo estacionando ao lado do meu, e a porta da cabine se abrindo lentamente, rangendo como se não fosse usada há décadas. O homem que desceu do caminhão parecia mais uma sombra do que alguém de carne e osso. Usava roupas de caminhoneiro antigas, desbotadas, e seu rosto era pálido demais, com olhos fundos que refletiam uma tristeza profunda. Ele caminhou na minha direção sem pressa, e cada passo parecia ecoar dentro da minha cabeça. Quando falou,
Sua voz era a mesma do rádio. Ele disse que aquela estrada cobrava um preço de quem passava por ela sozinho, de quem ignorava os sinais, de quem seguia em frente sem olhar para trás. Contou que sofreu um acidente ali muitos anos antes, que ninguém parou para ajudá-lo, que seu corpo nunca foi encontrado, e que agora ele fazia parte da estrada, condenado a percorrê-la eternamente, acompanhado apenas pelos que cruzavam seu caminho nas madrugadas. Ele se aproximou tanto que sentiu o cheiro de óleo velho e ferrugem, e sussurrou que eu tinha duas escolhas: continuar dirigindo e me juntar a ele, ou abandonar o caminhão e nunca mais voltar para aquela rodovia. Não sei de onde tirei forças, mas corri de volta para o meu caminhão, liguei o motor e arranquei dali sem olhar para trás. Dirigi por horas, até o sol começar a nascer e a estrada voltar ao normal, como se nada tivesse acontecido. Quando finalmente cheguei ao destino e desci da cabine, percebi que as marcas de mãos haviam desaparecido, e o rádio funcionava perfeitamente. Nunca mais voltei àquela rodovia, nunca mais dirigi de madrugada por aquele trecho. Ainda assim, às vezes, quando estou sozinho e o silêncio toma conta da cabine, ouço um chiado distante no rádio e vejo, pelo retrovisor, faróis antigos surgindo lentamente no escuro. E nesse momento, eu sei, a estrada não esqueceu de mim. Ela só está esperando a próxima vez que eu resolva voltar. Eu já tinha mais de 15 anos de estrada quando aceitei aquela viagem. Não era a rota mais lucrativa, nem a mais segura, mas pagava bem demais para recusar. O problema é que todo caminhoneiro experiente conhece aquele trecho específico da rodovia. Um corredor longo, mal iluminado, cercado por mato fechado e com um histórico estranho de acidentes sem explicação clara. Diziam que ali o sono vinha mais pesado, que o tempo parecia se dobrar e que muitos motoristas juravam ter rodado horas sem sair do mesmo lugar. Naquela madrugada, eu estava sozinho, sem rádio ligado, concentrado apenas nas faixas refletindo a luz dos faróis. O relógio do painel marcava pouco depois das 2 da manhã quando percebi algo fora do normal. Um caminhoneiro parado no acostamento, sentado no chão, encostado na roda de um caminhão baú branco, com a cabeça baixa. Diminuí a velocidade, sentindo aquele instinto estranho que todo caminhoneiro aprende a respeitar, mas ao passar mais perto, vi que ele levantou o rosto devagar demais, como se o pescoço estivesse duro. O olhar vazio dele me acompanhou por tempo demais, mesmo depois que eu já tinha seguido viagem. Alguns quilômetros depois, comecei a sentir um cansaço absurdo, pesado, como se eu estivesse dirigindo há dias sem parar. Pisquei os olhos por um segundo a mais do que devia e tive a nítida sensação de que a estrada tinha mudado. As árvores pareciam mais próximas, inclinadas sobre o asfalto, e o silêncio ficou opressor. Foi quando o rádio ligou sozinho, mesmo eu tendo certeza de que o deixei desligado. A voz que saiu dele não era de locutor, nem de música. Era uma conversa baixa, cheia de interferência, como se várias pessoas estivessem falando ao mesmo tempo, sussurrando nomes, rotas e números de placas. O meu nome apareceu no meio daquele murmúrio, pronunciado com clareza suficiente para fazer meu sangue gelar. Tentei ignorar, atribuir ao cansaço, mas quando olhei pelo retrovisor, vi algo que me fez segurar o volante com força. O caminhão baú branco vinha atrás de mim, com os faróis apagados, visível apenas pela silhueta recortada pela escuridão. Aquele caminhão não fazia barulho algum. Nenhum ronco de motor, nenhum assobio de vento, nada. Ele apenas me seguia, mantendo uma distância constante, como se estivesse preso a mim por algo invisível. A estrada parecia não acabar nunca, e toda a placa de quilometragem que eu passava mostrava o mesmo número, como se eu estivesse rodando em círculos. O rádio continuava sussurrando, agora contando histórias de caminhoneiros que pararam para ajudar alguém naquela rodovia e nunca mais foram vistos. Diziam que os caminhões eram encontrados dias depois, abandonados, com as portas abertas e marcas estranhas no volante, como se alguém tivesse apertado com força demais. Meu corpo inteiro tremia quando senti um cheiro forte de terra molhada invadir a cabine, mesmo com os vidros fechados. Foi então que, por um breve instante, vi no reflexo do para-brisa o homem do acostamento sentado no banco de trás, com a cabeça torta e um sorriso impossível de ser humano. Freiei bruscamente, o coração disparado, e o caminhão quase saiu da pista. Quando olhei novamente, não havia ninguém dentro da cabine. O cheiro desapareceu, mas a sensação de estar sendo observado só aumentou. A estrada começou a descer em um trecho que eu não lembrava de existir, e ao fundo, vi luzes piscando. Pensei que fosse um posto, mas conforme me aproximei,
Percebi que era um pátio cheio de caminhões parados, todos antigos, enferrujados, cobertos de poeira, como se estivessem ali há décadas. Não havia motoristas, não havia vozes, apenas o som distante de motores desligando um a um. O caminhão branco passou por mim lentamente e estacionou no meio daquele pátio. Contra toda lógica, meu caminhão desligou sozinho, e o painel apagou, deixando tudo em um breu absoluto, quebrado apenas pelas luzes fracas dos outros veículos. Desci da cabine sentindo as pernas fracas e percebi que não estava sozinho. Silhuetas começaram a surgir entre os caminhões, homens com roupas de estrada, rostos cansados e olhares vazios. Alguns pareciam feridos, outros simplesmente errados, como se não pertencessem mais a este mundo. O homem do caminhão branco se aproximou e falou comigo sem mexer os lábios. Ele disse que aquele lugar era o ponto final, onde a estrada recolhia os que cederam ao sono, ao cansaço ou à bondade errada. Contou que todos ali haviam parado para ajudar alguém, ou ignorado os próprios limites, e acabaram presos entre uma viagem e outra, condenados a vagar eternamente por aquele trecho. Ele estendeu a mão e disse que eu podia descansar ali, que não sentiria mais dor, nem medo, nem cansaço. Bastava aceitar e deixar o caminhão para trás. Não respondi. Voltei correndo para a cabine, girei a chave com desespero e, para minha surpresa, o motor pegou na hora. A luz do painel voltou, o rádio se calou, e o pátio desapareceu como fumaça, revelando novamente a estrada vazia à minha frente. Dirigi sem parar até o amanhecer, com os olhos ardendo e o corpo em alerta máximo. Quando o sol nasceu, vi uma placa indicando exatamente o quilômetro onde tudo começou, como se eu nunca tivesse saído dali. Nunca mais peguei aquela rota. Nunca mais parei para ajudar alguém naquela rodovia. E até hoje, quando o cansaço pesa demais e penso em encostar o caminhão no acostamento, lembro do caminhão branco surgindo no escuro, esperando apenas que eu feche os olhos por tempo suficiente. Eu sempre ouvi histórias estranhas sobre viagens noturnas, mas nunca fui do tipo que acreditava fácil. Para mim, estrada era estrada, e medo era coisa de quem não aguentava a solidão da boleia. Naquela semana, eu puxava uma carga pesada, cruzando um trecho conhecido por ser longo, monótono e traiçoeiro para o sono. O asfalto parecia se estender até o infinito, e o céu estava tão escuro que não dava para distinguir onde terminava a estrada e começava o nada. O relógio do painel marcava 3 da manhã quando vi algo que não fazia sentido. Um farol solitário vindo no sentido contrário, fraco, oscilando, como se estivesse prestes a apagar. Reduzi a velocidade por instinto, e quando o veículo passou por mim, percebi que era um caminhão antigo, muito antigo, desses que já deveriam estar em museu. O motorista passou devagar, com o vidro aberto, e me encarou com um olhar vazio, sem curiosidade, sem vida. O detalhe que me deixou inquieto foi notar que o caminhão não fazia sombra alguma sob a luz dos meus faróis, como se não estivesse totalmente ali. Depois daquele encontro, algo mudou dentro da cabine. O ar ficou mais pesado, difícil de respirar, e o motor começou a falhar de forma irregular, mesmo estando em perfeito estado. O rádio, que até então tocava uma música baixa, começou a distorcer o som até virar apenas um chiado contínuo. No meio daquele ruído, comecei a ouvir batidas ritmadas, como alguém batendo com força em uma porta de metal. As batidas vinham do lado de fora, mas não havia ninguém na estrada. Olhei pelo retrovisor e senti o coração acelerar quando vi, ao longe, os mesmos faróis fracos surgindo atrás de mim, mantendo uma distância fixa. Tentei acelerar, mas o caminhão parecia pesado demais, como se algo estivesse puxando para trás. As batidas ficaram mais fortes, agora misturadas a um som parecido com alguém arranhando lataria, procurando um lugar para entrar. A sensação de estar sendo caçado começou a dominar meus pensamentos. A estrada passou a se repetir de forma impossível. As mesmas curvas, as mesmas placas, o mesmo trecho de mato fechado surgiam de novo e de novo, como se eu estivesse preso em um laço sem fim. O caminhão atrás de mim se aproximava lentamente, e agora eu conseguia ver detalhes. A pintura descascada, o para-choque torto, e algo pendurado no retrovisor interno, balançando de um lado para o outro. Quando consegui enxergar melhor, senti um nó no estômago ao perceber que era uma corrente grossa, dessas usadas para prender cargas pesadas, manchada de algo escuro. O rádio voltou a funcionar por alguns segundos, e uma voz baixa disse que ninguém atravessava aquele trecho sozinho, que toda viagem noturna tinha um custo.
Nesse momento, senti um impacto forte na traseira do caminhão, como se algo tivesse se chocado contra ele de propósito. O impacto fez o caminhão balançar violentamente, e quase perdi o controle da direção. Consegui manter na pista, mas as luzes começaram a piscar, e o painel apagou por alguns segundos. Quando tudo voltou, percebi que não estava mais na estrada comum. O asfalto estava rachado, coberto de marcas de pneus antigos, e ao redor surgiam caminhões parados, alinhados como em um cemitério de ferro. Nenhum deles tinha motorista visível. O caminhão antigo parou logo atrás de mim, e a porta da cabine se abriu sozinha, rangendo alto no silêncio absoluto. Vi o motorista descer devagar, arrastando uma corrente presa ao próprio corpo. Ele caminhava de forma torta, como se cada passo fosse uma lembrança de dor. Quando levantou o rosto, percebi marcas profundas no pescoço, como se tivesse sido puxado com força por algo que nunca o soltou. Ele se aproximou e falou sem pressa, com uma voz que parecia vir de muito longe. Contou que morreu naquele trecho da estrada, depois que sua carga se soltou em uma descida e o arrastou para fora da cabine, preso por correntes. Disse que ninguém parou para ajudar, ninguém voltou para procurar, e que seu caminhão ficou abandonado até virar sucata. Agora, ele fazia parte da estrada, condenado a procurar companhia para não vagar sozinho. Explicou que todo caminhoneiro que cruzasse aquele trecho na hora errada podia ser escolhido, principalmente os que viajavam sozinhos, confiantes demais. Ele estendeu a mão e disse que bastava eu parar, desligar o motor e aceitar ficar ali, que o peso da estrada nunca mais cairia sobre mim. A corrente arrastava no chão, fazendo um som metálico que ecoava dentro da minha cabeça. Recuei instintivamente, fechei a porta da cabine e liguei o caminhão com tudo o que me restava de coragem. O motor rugiu alto, como se também estivesse tentando escapar, e arranquei dali sem olhar para trás. O cenário desapareceu de repente, e a estrada normal surgiu novamente sob os faróis. Dirigi até o amanhecer, sem parar, sem piscar, com a sensação constante de que algo me observava pelo retrovisor. Quando finalmente estacionei em um posto movimentado, notei marcas profundas na traseira do caminhão, como se correntes tivessem sido arrastadas ali. Até hoje, quando pego estrada de madrugada e vejo faróis fracos vindo no escuro, sinto o mesmo frio no estômago, porque sei que alguns caminhoneiros não seguem viagem. Eles ficam, esperando o próximo que ache que está sozinho demais na estrada. Na estrada, a gente aprende a reconhecer quando algo não está certo, mesmo sem saber explicar exatamente o motivo. Naquela viagem, esse sentimento começou cedo demais. Eu puxava uma carga comum, nada perigoso, nada ilegal, mas o destino exigia passar por um trecho antigo da rodovia, quase esquecido, usado mais por caminhoneiros veteranos do que por motoristas comuns. O asfalto era irregular, as placas enferrujadas e o sinal de celular simplesmente desapareceu depois da meia-noite. O rádio funcionava, mas só pegava músicas antigas, como se o tempo ali estivesse parado em outra década. Foi quando vi, à frente, um caminhão-tanque rodando devagar demais, ocupando a faixa da direita. A pintura estava desbotada, e o tanque trazia símbolos de risco tão apagados que não dava para identificar o que ele carregava. O estranho é que não havia placa visível, nem refletivos traseiros. Mesmo assim, algo me dizia para não ultrapassar. Permaneci atrás dele, sentindo um incômodo crescente, como se aquela decisão estivesse sendo observada por algo além de mim. Conforme seguimos pela estrada, percebi que o caminhão-tanque mantinha uma velocidade constante, lenta demais para aquele trecho. Tentei piscar o farol, sinalizar, mas ele não reagiu. O silêncio começou a incomodar, e o rádio passou a falhar, repetindo a mesma música do início ao fim, como um disco riscado. Em determinado momento, senti um cheiro forte dentro da cabine, algo metálico, misturado com combustível velho. Olhei para os lados, achei que fosse vazamento, mas estava tudo normal. Quando encarei novamente o caminhão à frente, notei algo perturbador. O tanque parecia levemente amassado, como se tivesse explodido por dentro e depois sido forçado de volta à forma original. Luzes fracas surgiam sob o metal, pulsando lentamente, como uma respiração. Meu corpo inteiro entrou em alerta. Aquilo não era apenas um caminhão lento, parecia algo ferido, sendo mantido em movimento à força. A estrada começou a descer em uma longa serra que eu conhecia bem, mas naquela noite ela parecia diferente, mais longa, mais fechada.
O caminhão-tanque começou a perder velocidade ainda mais, e eu fui obrigado a reduzir também. Foi então que vi, pelo retrovisor, outros faróis surgindo atrás de mim. Caminhões antigos, silenciosos, descendo a serra sem acelerar, formando uma fila estranha, ordenada demais. Nenhum deles tentava ultrapassar. Nenhum deles buzinava. Todos apenas seguiam, como se obedecessem a uma regra invisível. O rádio desligou de vez, e no lugar do chiado, ouvi vozes abafadas, vindas do tanque à frente, como batidas internas, pedidos fracos de socorro misturados a gritos distantes. Meu coração disparou quando percebi que aquelas vozes pareciam sincronizadas com as luzes pulsando sob o metal, como se algo lá dentro ainda estivesse vivo, ou preso. No meio da descida, o caminhão-tanque finalmente parou. Freiei bruscamente, sentindo o peso da carga empurrar meu caminhão para frente. Os outros veículos atrás de mim pararam ao mesmo tempo, como se tivessem sido desligados por um único comando. O silêncio era absoluto. Desci da cabine com cautela, o ar frio cortando minha pele. Ao me aproximar do tanque, senti o cheiro se intensificar, e as batidas ficaram mais claras, mais desesperadas. Foi quando uma válvula se abriu sozinha, liberando uma fumaça escura que parecia ter forma própria. Dentro da névoa, vi rostos surgindo e desaparecendo, caminhoneiros, ajudantes, pessoas comuns, todas com expressões de pânico congelado. Uma voz ecoou, dizendo que aquele caminhão carregava os que morreram ali, vítimas de um acidente químico antigo, abafado pelas autoridades, esquecido pelo tempo, mas nunca pela estrada. A voz explicou que, naquela noite, o caminhão havia perdido o controle na serra, liberando um gás mortal que matou todos ao redor em minutos. Para evitar escândalo, tudo foi recolhido, lacrado e enterrado no silêncio, junto com os corpos. Mas a estrada não aceitou o esquecimento. Desde então, o caminhão continuava rodando, recolhendo os que cruzavam seu caminho quando a serra queria companhia. Disse que eu havia feito a escolha certa ao não ultrapassar, ao respeitar o aviso invisível, mas que agora sabia demais. A fumaça começou a se espalhar, se arrastando pelo chão em minha direção, e as vozes passaram a chamar meu nome, implorando para que eu ficasse, para que eu dividisse o peso daquela viagem eterna. Senti minhas pernas travarem, o ar ficar pesado demais para respirar. Com o pouco de força que restava, corri de volta para a cabine e liguei o motor, ignorando o aviso de falha no painel. O caminhão respondeu como se estivesse vivo, arrancando com violência. Pelo retrovisor, vi o caminhão-tanque sendo envolvido pela fumaça, desaparecendo junto com os outros veículos, como se nunca tivessem existido. A descida terminou de repente, e a estrada voltou ao normal, iluminada, silenciosa, vazia. Parei apenas quando o sol começou a nascer, com o corpo tremendo e a garganta ardendo. Até hoje, evito serras à noite. E sempre que sinto um cheiro metálico estranho na cabine, sei que a estrada ainda se lembra, e que aquele caminhão-tanque continua descendo, carregando vozes que jamais encontraram descanso. Na estrada, todo caminhoneiro aprende cedo que existem horários que não foram feitos para dirigir. Mesmo assim, naquela noite, eu ignorei todos os avisos. A carga era urgente, o prazo apertado, e eu já conhecia aquele trecho de cor. Pelo menos era o que eu achava. A rodovia cortava uma região isolada, com longos quilômetros sem postos, sem casas, sem qualquer sinal de vida. O relógio do painel marcava exatamente 2h40 da manhã quando comecei a notar algo estranho. Todos os insetos haviam desaparecido. Nenhum impacto no para-brisa, nenhum barulho, nenhum reflexo. Era como se o mundo ao redor tivesse prendido a respiração. Alguns minutos depois, vi um caminhão parado no acostamento, com o pisca-alerta ligado, iluminando a estrada de forma intermitente. A cabine estava apagada, e a carreta parecia vazia. Reduzi a velocidade, sentindo um desconforto imediato, porque aquele pisca-alerta piscava em um ritmo lento demais, quase hipnótico, como se estivesse chamando minha atenção de propósito. Quando passei ao lado do caminhão parado, percebi que o motorista estava dentro da cabine, imóvel, com as duas mãos no volante e a cabeça levemente inclinada para frente. Não dava para ver o rosto, apenas a silhueta rígida. Segui viagem, mas bastaram poucos segundos para perceber que algo estava errado. O pisca-alerta que eu tinha acabado de deixar para trás apareceu novamente à frente, exatamente igual,
parado no acostamento, piscando no mesmo ritmo. Meu estômago revirou. A lógica dizia que era impossível, mas a estrada não parecia se importar com lógica naquela hora. O rádio ligou sozinho e começou a repetir a mesma frase, em tom baixo e metálico, como se fosse uma gravação antiga. Encosta, só 1 minuto, encosta. Apertei o volante com força, sentindo o suor escorrer pelas mãos, enquanto o pisca-alerta à frente continuava a piscar, iluminando o asfalto como um farol de aviso. Tentei acelerar, decidido a não parar de jeito nenhum, mas o caminhão perdeu força repentinamente, como se estivesse sendo puxado para trás. O painel acusou falhas que nunca haviam aparecido antes. Pelo retrovisor, vi algo que fez meu coração disparar. Dezenas de luzes piscando surgiam no escuro, todas iguais àquela do acostamento, formando uma linha infinita atrás de mim. Caminhões parados, um após o outro, todos com o pisca-alerta ligado, todos com motoristas imóveis dentro da cabine. As luzes piscavam no mesmo ritmo, criando uma sensação sufocante, como um coração coletivo batendo no escuro. O rádio continuava repetindo a mesma frase, agora misturada a vozes diferentes, algumas roucas, outras quase infantis, todas pedindo para que eu encostasse, dizendo que era rápido, que ninguém aguentava dirigir sozinho por tanto tempo. Sem perceber, comecei a reduzir a velocidade. Meu pé parecia pesado demais para manter o acelerador pressionado. O caminhão à frente começou a abrir a porta da cabine lentamente, rangendo alto no silêncio da madrugada. Vi o motorista descer, com movimentos mecânicos, e caminhar em minha direção. Seu rosto era pálido, os olhos fundos e abertos demais, como se nunca piscassem. Ele parou ao lado da minha porta e bateu levemente, 3 vezes, em um ritmo calmo e insistente. Quando falou, sua voz era exatamente a do rádio. Ele disse que todos ali haviam encostado só 1 minuto, vencidos pelo cansaço, pela solidão ou por um simples gesto de atenção. Disse que a estrada não devolvia quem aceitava parar naquele trecho, porque ali o tempo ficava suspenso, preso entre uma viagem e outra. O homem explicou que aqueles caminhões formavam uma fila eterna, composta por motoristas que nunca mais acordaram depois de encostar. Alguns dormiram, outros desceram para esticar as pernas, outros apenas desligaram o motor por alguns segundos. Nenhum deles voltou para a estrada. Agora, eram parte daquele trecho, obrigados a repetir o mesmo pedido, noite após noite, esperando que alguém aceitasse fazer companhia. Ele sorriu de forma estranha e disse que eu estava cansado demais para continuar, que meus olhos pesavam, que seria melhor encostar, desligar tudo e descansar. Enquanto falava, senti um torpor tomar conta do meu corpo, como se a madrugada estivesse tentando me embalar para o sono. As luzes piscavam mais fortes, mais próximas, cercando completamente meu caminhão. Com o último resquício de consciência, liguei o rádio no volume máximo, buzinei com força e arranquei, forçando o caminhão além do limite. O motor respondeu com um rugido desesperado, e a fila de luzes começou a desaparecer pelo retrovisor, uma a uma, como estrelas se apagando. A estrada voltou ao normal de repente, os insetos reapareceram, o rádio silenciou. Dirigi até o amanhecer sem parar, com medo até de piscar. Nunca mais encostei naquele trecho, nunca mais parei para só 1 minuto de madrugada. Porque agora eu sei que, em certas estradas, o maior perigo não é o sono, é aceitar o convite para descansar. Existe um tipo de solidão que só quem vive na estrada entende. Não é a falta de gente, é a sensação de estar longe demais de tudo. Naquela viagem, eu seguia por um trecho antigo da rodovia, conhecido entre os caminhoneiros como linha morta, porque o rádio, o celular e até o GPS costumavam falhar ao mesmo tempo. Eu já tinha cruzado por ali outras vezes, mas nunca tão tarde. O relógio do painel marcava 13h30 da manhã quando o GPS apagou de repente, mostrando apenas uma linha reta infinita. Alguns segundos depois, o rádio começou a chiar, até surgir uma voz calma demais, educada demais, perguntando se eu precisava de ajuda. Olhei o visor do rádio e vi algo estranho. A frequência não existia. Mesmo assim, a voz continuava falando comigo, dizendo que havia um posto logo à frente, aberto a noite toda, um lugar seguro para descansar. Ignorei a voz e segui em frente, mas a estrada começou a mudar de forma sutil. As faixas pareciam mais apagadas, o asfalto mais escuro, como se estivesse sempre molhado.
Foi então que vi o posto surgir no horizonte, iluminado por uma luz amarelada fraca, quase doentia. Não havia placas indicando sua presença, mas ele estava ali, no meio do nada. Conforme me aproximei, percebi que havia vários caminhões estacionados, todos alinhados perfeitamente, antigos e modernos misturados, como se tivessem parado em épocas diferentes. O estranho é que não vi nenhum motorista andando pelo pátio. Nenhuma conversa, nenhum barulho de motor. Apenas silêncio. A voz do rádio voltou, dizendo que eu poderia estacionar ali sem medo, que todos naquele lugar estavam descansando, aguardando o momento certo de seguir viagem. Estacionei por impulso, mais por cansaço do que por decisão consciente. Assim que desliguei o motor, senti um alívio imediato, pesado, como se alguém tivesse tirado um peso enorme dos meus ombros. Desci da cabine e caminhei pelo pátio, percebendo que os caminhões tinham detalhes estranhos. Calendários parados em datas diferentes, cargas lacradas com selos antigos, documentos esquecidos sobre o painel. Era como se o tempo tivesse congelado ali para cada um em um momento específico. Ao entrar na lanchonete do posto, encontrei mesas ocupadas por pessoas imóveis, sentadas com xícaras frias à frente. Seus olhos estavam abertos, mas não se moviam. O ar era denso, difícil de respirar, e o relógio na parede marcava sempre 4 horas em ponto. A voz que vinha do rádio agora ecoava dentro da minha cabeça. Ela explicou que aquele posto não existia em mapas, porque não pertencia totalmente a este mundo. Era um lugar de espera, criado pela estrada para acolher os que estavam cansados demais para continuar. Disse que todos ali haviam parado por escolha própria, acreditando que era apenas uma pausa rápida. O problema é que, naquele posto, ninguém envelhecia, ninguém adoecia, mas também ninguém seguia viagem. Olhei ao redor e percebi algo aterrador. Alguns rostos me pareciam familiares, iguais aos de fotos de caminhoneiros desaparecidos que eu já tinha visto em grupos de estrada. Pessoas que nunca foram encontradas, presas naquele descanso eterno, esperando um sinal que nunca viria. Senti o pânico crescer quando percebi que meus próprios movimentos estavam ficando lentos. Meus pés pareciam pesados demais para levantar, e meus pensamentos começaram a ficar confusos, como se o cansaço estivesse finalmente vencendo. A voz disse que eu não precisava lutar, que aquele era o destino de todo caminhoneiro em algum momento: parar, descansar, ser esquecido. Prometeu paz, silêncio, fim das noites longas e da solidão da boleia. Olhei para o meu caminhão pela janela e vi que o painel já marcava 4 horas, igual ao relógio da parede. Foi quando percebi que, se aceitasse ficar, em poucos minutos eu seria apenas mais um rosto imóvel naquele lugar fora do tempo. Com um esforço desesperado, corri para fora, liguei o caminhão sem nem fechar a porta direito e acelerei com tudo. O motor rugiu alto, quebrando o silêncio artificial do posto. Pelo retrovisor, vi as luzes do lugar piscarem e desaparecerem como se nunca tivessem existido. A estrada voltou de repente, o GPS religou, o rádio se calou. Dirigi até o amanhecer sem parar, com o corpo em alerta máximo. Desde então, evito viajar quando o cansaço aperta demais. Porque agora eu sei que, em algumas madrugadas, a estrada não oferece descanso. Ela oferece um lugar para ficar para sempre. Tem certos trechos de estrada que não aparecem em mapa nenhum, mas todo caminhoneiro conhece pelo apelido. Aquele era chamado de Reta do Silêncio. Um pedaço longo, plano, sem curvas, sem postos e sem sinal de rádio por quilômetros. Eu já tinha passado por ali outras vezes, mas nunca depois das 3 da manhã. Naquela noite, a lua estava encoberta, e o breu era tão intenso que os faróis pareciam fracos demais para vencer a escuridão. O motor seguia constante, quando notei algo estranho. Não havia absolutamente mais nenhum veículo na pista. Nem à frente, nem atrás. Era como se eu fosse o único ser em movimento no mundo. Alguns minutos depois, vi uma placa enferrujada surgindo à margem da estrada, indicando 1 quilômetro que eu sabia já ter passado há muito tempo. Ignorei, achando que era mais uma daquelas placas antigas esquecidas ali, mas uma sensação ruim começou a crescer no fundo do estômago. O relógio do painel marcava 13h12 quando percebi que o tempo simplesmente parou de avançar. Os segundos não mudavam, o ponteiro permanecia imóvel. O rádio desligou sozinho, e o silêncio tomou conta da cabine de forma agressiva,
quase ensurdecedora. Foi então que vi, bem no meio da pista, um caminhoneiro caminhando lentamente, de costas para mim. Reduzi a velocidade e pisquei o farol, mas ele não reagiu. Conforme me aproximei, notei que suas roupas estavam sujas de óleo e terra, e que ele arrastava algo pesado pelo asfalto. Quando ele virou o rosto, senti um choque gelado percorrer meu corpo. Metade do rosto estava afundada, como se tivesse sido esmagada em um acidente violento. Mesmo assim, ele sorriu e levantou a mão, sinalizando para que eu parasse. Instintivamente, desviei e segui em frente, com o coração disparado. Pelo retrovisor, vi o homem desaparecer no escuro, como se nunca tivesse estado ali. Respirei aliviado por alguns segundos, até perceber que a estrada à frente era exatamente igual à de trás. As mesmas rachaduras no asfalto, a mesma placa enferrujada surgindo novamente. Eu estava preso em um trecho que se repetia. Foi então que vi outros caminhoneiros surgindo na pista, um de cada lado, caminhando devagar, alguns mancando, outros segurando partes do próprio corpo de forma antinatural. Todos tinham marcas claras de acidentes graves. Nenhum deles falava, apenas olhavam para mim com expressões cansadas, como quem espera ajuda a tempo demais. O caminhão começou a perder velocidade sem que eu tirasse o pé do acelerador. O volante ficou pesado, difícil de controlar. As figuras se aproximavam lentamente, cercando o veículo. Algumas batiam de leve na lataria, outras apenas encostavam a mão, deixando marcas escuras que escorriam como graxa misturada com sangue seco. O rádio ligou sozinho e, no meio do chiado, ouvi várias vozes falando ao mesmo tempo. Diziam que aquela reta recolhia os que morreram ali, caminhoneiros esquecidos, vítimas de acidentes que ninguém testemunhou. Explicaram que, para sair daquele lugar, alguém precisava ocupar o espaço vazio deixado por eles. Alguém vivo, cansado o suficiente para aceitar parar. Um dos caminhoneiros se aproximou da janela e falou comigo pela primeira vez. Disse que todos ali haviam acreditado que ainda dava para seguir viagem, que ignoraram o cansaço, o aviso do corpo, o perigo da madrugada. Contou que morreram sozinhos, presos naquela reta, ouvindo apenas o próprio motor até o último segundo. Agora, precisavam de alguém para manter a estrada funcionando, alguém que continuasse dirigindo naquele trecho para sempre. Ele pediu que eu desligasse o caminhão, que descesse e descansasse, prometendo que a dor passaria rápido. Enquanto falava, senti um peso enorme nos olhos, uma vontade quase irresistível de fechar as pálpebras e deixar tudo acabar ali mesmo. Com um esforço extremo, mordi o lábio até sentir o gosto de sangue e acelerei com tudo. O motor respondeu com dificuldade, mas avançou. As figuras começaram a gritar, um som abafado, desesperado, que ecoava dentro da cabine. A reta do silêncio se desfez de repente, e a estrada voltou ao normal, com curvas, placas novas e o relógio do painel voltando a correr. Só parei quando vi os primeiros sinais de movimento ao amanhecer. Até hoje, evito dirigir quando o cansaço pesa demais. Porque agora eu sei que algumas estradas não querem apenas que você passe por elas, elas querem que você fique. Todo caminhoneiro sabe que existem cargas que não fazem sentido, mas que pagam bem demais para serem questionadas. Aquela era uma delas. O embarque aconteceu de madrugada, em um pátio improvisado, longe da cidade, sem nota detalhada e sem ninguém disposto a explicar o que exatamente eu estava levando. Apenas disseram para não abrir o compartimento em hipótese alguma e seguir direto até o destino, sem paradas longas. A carga não fazia barulho, mas o peso era estranho, como se mudasse levemente a cada curva. Assim que peguei a estrada, senti uma inquietação difícil de explicar, como se algo estivesse errado desde o primeiro quilômetro. O relógio marcava pouco depois das 2 da manhã quando notei que o caminhão parecia mais silencioso do que o normal, como se o motor estivesse sendo abafado por algo invisível. Alguns quilômetros depois, comecei a ouvir um som baixo vindo da carreta. Não era batida nem rangido de metal. Parecia mais um arrastar lento, irregular, como algo pesado sendo movido lá dentro. Diminuí o rádio para escutar melhor, e foi aí que o som parou imediatamente, como se tivesse percebido que eu estava prestando atenção. Um arrepio percorreu minha coluna. Tentei acelerar, mas o caminhão respondeu com atraso, pesado demais. Pelo retrovisor, vi as luzes da carreta piscarem sozinhas,
mesmo eu tendo certeza de que estavam desligadas. O rádio ligou sem aviso e uma voz calma disse que tudo estava bem, que eu só precisava continuar dirigindo, que aquela carga não gostava de paradas inesperadas. A estrada começou a mudar aos poucos. As placas indicavam cidades que eu nunca tinha ouvido falar, com nomes riscados e substituídos por outros mais antigos. O GPS mostrava que eu estava parado, mesmo com o caminhão em movimento constante. O som voltou, agora mais claro, acompanhado de algo ainda pior. Batidas ritmadas vindas de dentro da carreta, como se alguém estivesse tentando sair. Meu coração disparou quando ouvi algo parecido com um sussurro abafado, pronunciando meu nome de forma arrastada. O rádio chiava, repetindo que não adiantava parar, que todos os outros haviam tentado e falhado. O peso da carga aumentou de repente, fazendo o caminhão inclinar levemente para trás, como se estivesse sendo puxado para a escuridão. Em um trecho isolado, vi um posto abandonado surgir à margem da estrada. Pensei em parar para pedir ajuda, mas assim que sinalizei, senti um impacto seco vindo da carreta, forte o suficiente para fazer o volante tremer. As batidas ficaram violentas, acompanhadas de um coro de vozes abafadas, misturadas, desesperadas. Pela primeira vez, senti um cheiro forte de terra e ferrugem invadir a cabine. A voz do rádio mudou de tom, agora mais grave, dizendo que aquele posto não era seguro, que parar ali significava libertar o que estava preso. Olhei pelo retrovisor e juro que vi o contorno de mãos pressionando o metal da carreta, deformando a lataria de dentro para fora, como se o próprio caminhão estivesse tentando respirar. A estrada terminou abruptamente em um trecho de terra, cercado por árvores altas e retorcidas. O caminhão parou sozinho, o motor desligando sem meu comando. A porta da carreta se abriu lentamente, rangendo alto no silêncio absoluto. De dentro, começou a sair uma sombra densa, formada por várias silhuetas humanas sobrepostas, como se dezenas de corpos ocupassem o mesmo espaço. A voz finalmente se revelou, dizendo que aquela carga era feita de caminhoneiros desaparecidos, pessoas que morreram na estrada e nunca foram encontradas, presas entre o asfalto e o esquecimento. Eles precisavam de alguém vivo para conduzi-los, alguém que aceitasse o peso da viagem eterna. A sombra se aproximou, envolvendo a cabine, prometendo silêncio, descanso e o fim da solidão. Com um grito de desespero, liguei o caminhão à força, engatei a marcha e acelerei sem olhar para trás. O motor respondeu com dificuldade, mas voltou a funcionar, e a estrada reapareceu de repente sob os faróis, como se nada tivesse acontecido. A carreta ficou silenciosa, leve demais, quase vazia. Dirigi até o amanhecer sem parar. Quando finalmente cheguei ao destino e abri o compartimento, encontrei apenas poeira e marcas de mãos no metal interno. Nunca mais aceitei cargas sem explicação. Porque agora eu sei que, na estrada, algumas entregas não são de mercadoria, são de almas que nunca conseguiram chegar ao fim da viagem. Existe um tipo específico de aviso que não vem em forma de placa, mas todo caminhoneiro aprende a respeitar. Naquela noite, eu ignorei todos eles. A viagem era curta, segundo o contratante, um trecho simples, praticamente reto, sem histórico de acidentes recentes. Mesmo assim, algo me incomodava desde a saída. O embarque foi rápido demais, sem conversa, sem café, sem aquele ritual comum de início de jornada. Quando peguei a rodovia, percebi que o tráfego estava estranho. Caminhões passavam no sentido contrário, mas nenhum deles buzinava, nenhum dava sinal de farol, nenhum sequer parecia notar minha presença. O relógio marcava 2h50 da manhã quando vi a primeira placa diferente, escrita à mão, presa torta em um poste: "Não siga o caminhão preto." E sozinho, atribuindo aquilo a alguma brincadeira de mau gosto, até ver os faróis apagados surgirem à frente. O caminhão preto seguia devagar, ocupando a faixa da direita, completamente sem refletores, como se fosse feito de sombra. A lataria não refletia a luz dos meus faróis, e não havia identificação alguma. Pensei em ultrapassar, mas algo dentro de mim travou. Mantive distância, sentindo um frio estranho na nuca. Conforme avançávamos, percebi que o ambiente ao redor parecia esvaziado. Postos fechados, casas abandonadas, placas cobertas de ferrugem. O rádio ligou sozinho e começou a transmitir mensagens curtas,
como alertas antigos de estrada, falando de acidentes ocorridos naquele mesmo trecho, sempre envolvendo um caminhão preto que nunca foi encontrado. O detalhe mais perturbador era que as datas se estendiam por décadas, como se aquele veículo estivesse ali há muito mais tempo do que deveria existir. Depois de alguns quilômetros, notei que o caminhão preto não fazia barulho algum. Nenhum som de motor, nenhum estalo de metal, nada. Ele simplesmente deslizava pelo asfalto. O meu caminhão começou a perder potência, como se estivesse sendo puxado para trás por algo invisível. Tentei reduzir para aumentar a distância, mas o caminhão preto fazia o mesmo, mantendo sempre a mesma separação exata. Pelo retrovisor, vi outros faróis surgirem, mas quando olhei melhor, percebi que não eram caminhões comuns. Eram veículos escuros, sem forma definida, surgindo e desaparecendo na neblina que começava a se formar, como se a estrada estivesse reunindo algo que não pertencia mais ao mundo dos vivos. Em um trecho onde eu sabia que havia uma saída, o caminhão preto simplesmente entrou no acostamento e sumiu. Não virou, não freou, apenas desapareceu. O silêncio ficou absoluto. O rádio começou a chiar e, no meio da interferência, ouvi vozes falando ao mesmo tempo, pedindo para que eu continuasse, dizendo que agora era minha vez. O painel apagou por alguns segundos, e quando voltou, eu já não estava mais na mesma estrada. O asfalto era antigo, rachado, e ao redor vi dezenas de caminhões parados, todos pretos, todos sem placas, alinhados como um cortejo fúnebre. As portas das cabines estavam abertas, e sombras se moviam lentamente entre eles, como se esperassem alguém ocupar o último espaço vazio. Uma dessas sombras se aproximou da minha janela e tomou forma humana. Era um caminhoneiro, com o rosto cansado demais, olhos fundos e um olhar de quem dirigiu até o fim das forças. Ele explicou que aquele caminhão preto era um guia, usado pela estrada para conduzir os que estavam destinados a não chegar. Disse que todos ali haviam seguido o caminhão em algum momento, acreditando que bastava acompanhar até o próximo trecho iluminado. Nenhum conseguiu sair. Agora, precisavam de alguém novo para assumir o volante, para manter o ciclo em movimento. Ele pediu que eu desligasse o motor, dizendo que resistir só tornaria a transição mais dolorosa. Enquanto falava, senti minhas mãos ficarem pesadas, o volante escorregar lentamente dos meus dedos. Num impulso desesperado, acelerei com tudo e virei o volante para fora da pista, atravessando o acostamento sem pensar. O caminhão saltou, bateu forte, mas seguiu em frente. As sombras começaram a gritar, um som abafado, distante, como vento atravessando túmulos. De repente, a estrada normal reapareceu, iluminada, com placas novas e o rádio funcionando como se nada tivesse acontecido. Parei apenas quilômetros depois, tremendo, com o coração disparado. Até hoje, quando dirijo de madrugada e vejo um caminhão preto sem refletores à frente, reduzo, mudo de rota, faço o que for preciso. Porque agora eu sei, alguns veículos não estão indo para lugar nenhum, estão apenas procurando quem os substitua. Existe uma regra não escrita entre caminhoneiros mais antigos. Se alguém pedir carona na estrada depois da meia-noite, você não para. Não importa a história, não importa a aparência. Eu conhecia essa regra, mas naquela noite resolvi ignorar. A chuva caía fina, a pista brilhava sob os faróis e a visibilidade estava ruim demais para seguir rápido. Foi quando vi um homem parado no acostamento, usando capa de chuva, segurando uma mochila pequena e fazendo sinal com o braço. Não havia carros, não havia postos próximos, apenas ele, imóvel, esperando. Algo naquela cena parecia ensaiado demais, como se estivesse ali há horas. Mesmo assim, reduzi a velocidade. Pensei em como deve ser desesperador ficar preso no meio do nada àquela hora. Quando parei, ele abriu a porta da cabine sem dizer uma palavra e subiu com dificuldade, agradecendo em um tom baixo, quase aliviado demais por eu ter parado. Assim que o homem se sentou no banco do passageiro, senti a temperatura da cabine cair. O vidro começou a embaçar, mesmo com o aquecedor ligado. Ele cheirava a terra molhada e ferrugem, um cheiro que não combinava com a chuva recente. Perguntei para onde ele ia, mas ele demorou a responder, olhando fixamente para a estrada à frente. Quando finalmente falou, disse apenas o nome de uma cidade que eu sabia não existir mais, um distrito abandonado depois de um grande acidente anos atrás.
O rádio começou a falhar, e no meio do chiado, ouvi uma notícia antiga, falando de um ônibus e um caminhão que haviam colidido naquele mesmo trecho, deixando mortos que nunca foram identificados. O passageiro sorriu de leve, como quem reconhece a própria história sendo contada. Conforme avançávamos, percebi que o homem não piscava. Seus olhos permaneciam abertos, atentos demais, refletindo a luz dos faróis de forma estranha. O GPS começou a recalcular a rota sozinho, desviando por estradas que eu não lembrava de existir. Quando olhei rapidamente para o passageiro, vi marcas escuras em seu pescoço, como se algo tivesse apertado com força por muito tempo. Ele percebeu meu olhar e disse que aquilo tinha acontecido rápido, que ninguém sofreu, pelo menos não por muito tempo. Meu coração acelerou quando percebi que o cinto de segurança ao lado dele estava atravessando seu corpo, como se não estivesse totalmente sólido. A estrada parecia mais estreita, e o mundo ao redor, distante demais para ser real. O homem começou a falar sem que eu perguntasse. Contou que estava naquele trecho havia anos, esperando alguém parar. Disse que muitos passavam, olhavam e seguiam em frente, mas que sempre havia um que se compadecia. Explicou que não precisava de carona até um destino físico, apenas precisava seguir viagem mais uma vez. Cada vez que alguém o levava, ele se sentia quase vivo de novo, até chegar perto do local do acidente. Foi quando percebi, horrorizado, que o GPS apontava exatamente para aquele ponto da rodovia. O rádio agora transmitia apenas o som de chuva e sirenes distantes, misturadas a vozes chamando por ajuda. O passageiro virou o rosto para mim e pediu que eu não parasse quando chegássemos lá. Ao nos aproximarmos do local indicado, vi marcas antigas no asfalto, como se a estrada nunca tivesse sido totalmente limpa. Cruzamentos improvisados, flores secas à margem da pista, pedaços de metal enferrujado presos na vegetação. O homem começou a ficar inquieto, suas mãos atravessando o próprio colo, tremendo. Ele disse que, se eu parasse, ficaria preso ali novamente, condenado a esperar outro motorista. Pediu que eu seguisse em frente, que acelerasse, que não olhasse para trás. Mas, conforme passávamos pelo ponto exato do acidente, senti uma força estranha puxar o caminhão para o acostamento, como se a estrada estivesse tentando me obrigar a parar. O passageiro começou a gritar, um som desesperado, ecoando dentro da cabine como se viesse de vários lugares ao mesmo tempo. Com um esforço quase sobre-humano, acelerei com tudo e segurei o volante firme, resistindo à força que tentava me tirar da pista. O grito cessou de repente, e senti o banco do passageiro ficar vazio. O ar voltou ao normal, o vidro desembaçou e o rádio retomou uma música comum. Segui dirigindo sem parar até o amanhecer. Quando finalmente estacionei em um posto, encontrei a mochila do passageiro no banco ao lado. Dentro, havia apenas documentos antigos, todos datados do dia do acidente mencionado no rádio. Nunca mais parei para dar carona depois da meia-noite. Porque agora eu sei que, na estrada, alguns pedidos não são por ajuda, são tentativas de voltar para um lugar de onde nunca conseguiram sair.